que você é fiel a Deus? Como é que você se torna fiel a Deus? Essa palavra, né? Muitas vezes a gente ouve, tem que ser fiel a Deus, tem que honrar o nome de Deus, mas fica confuso muitas vezes, né, gente? Mesmo que você não seja uma pessoa evangélica, com certeza você já ouviu isso. E muitas vezes essa alegação, essa afirmação acaba ficando um pouquinho confusa, não é muito prática na nossa vivência, no nosso cotidiano. Então hoje eu vou te falar, né, o que eu penso sobre isso, a minha opinião, o que é ser fiel a Deus, como que você pode ser fiel a Deus, honrar a Deus. Seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos aqui a mais um vídeo. Então bora lá, gente. Olha só, aqui no canal a gente fala muito de lei da atração, mas eu gosto de trazer outros assuntos que surgem na minha mente, outras viradas de chave, em outras áreas da vida, porque muitas vezes, né, eu falo pra vocês aqui, eu sou o tipo de pessoa que eu ouço aquilo que me faz bem. Na minha vida toda eu sempre quis me colocar numa caixa, não porque eu sou isso, não porque eu sou aquilo, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, e isso é me colocar numa caixa. Eu faço só uma coisa e tudo aquilo que foge àquele lugar, né, daquela coisa, daquele rótulo que eu me coloquei, eu não faço. Então, por muito tempo eu fiz isso e hoje eu não gosto mais dessa ideia de rótulos, de fazer um determinado tipo de coisa, excluir tudo que não cabe dentro daquele conjunto de regras. Então, dizendo isso, por que eu tô falando isso, né? Eu falo de lei da atração. Geralmente esse linguajar de falar de ser fiel a Deus, de honrar a Deus, está muito voltado, muito relacionado mais ao ambiente evangélico, né, do cristianismo e tal. Então é muito comum nas religiões cristãs pregar isso, né, de ser fiel a Deus e tal. Então por que eu falo sobre isso? Como eu falei, hoje em dia eu não tenho uma religião. Eu coloco em prática na minha vida tudo aquilo que me faz bem, independente de qual religião que seja. Então, como eu falo, eu ouço vídeos de pastor quando eu tô com vontade, eu ouço meditação tibetana, eu faço yoga, eu uso japamala, não importa qual religião aquilo pertence àquela doutrina, aquele hábito, eu faço novena. Eu uso a novena para fazer algumas práticas de lei da atração. Se você quiser saber mais sobre isso, comenta aqui para mim. Como é que eu uso as novenas para fazer práticas de meditação? Pois é, de lei da atração. Pois é, então para mim não existe algo certo, tem que ser assim. O que me faz bem, eu vou aplicar, independente da religião que seja, sendo que tiver sentido para mim, né? No que fizer sentido para mim, eu vou aplicar. Então, gente, muitas vezes a gente ouve isso, né? Tem que honrar a Deus, tem que ser fiel a Deus, mas como é que isso se aplica no cotidiano? Então, o que eu recebi de insight que eu acho que faz sentido para mim, que eu tô registrando aqui através desse podcast e compartilhando com você aqui, para quem quiser ouvir, né? Honrar a Deus, ser fiel a Deus, é ser fiel à palavra de Deus. Talvez você tenha ouvido isso, tá? Para você é bobagem, para mim não é. Então, para quem não é, tá tudo bem. Cheguei aos 30 anos sem entender isso, problema meu, né? E de quem também não entendeu, e estamos juntos aí nessa história. Então, eu não entendia que ser fiel a Deus é ser fiel à palavra de Deus. E o que é ser fiel à palavra de Deus? É no momento de angústia, desespero, você lembrar e se manter em paz, sabendo que tudo você pode naquele que te fortalece, que você não está sozinho e que aquele momento de desespero tem algo maior cuidando de você, sabe? Quando você não sabe, você não vê solução, você entender que tem algo maior cuidando, você se manter firme na palavra, no otimismo que existe na palavra de Deus. Entende, gente? Então, basicamente é isso. A palavra de Deus toda é voltada, né? Quando você pega a Bíblia, por exemplo, de amor, de apoio emocional, de apoio físico. Se a gente pegar o Salmo 91, por exemplo, você saber que não importa o que esteja acontecendo à sua volta, nada vai chegar até você. Então, quando você sente o medo, você ser fiel a essa palavra e você se manter em paz e calmo, sabendo dessa palavra e compreendendo ela como uma lição realmente, como algo que foi dito para você, como uma promessa. Você é fiel às promessas de Deus. Muitas vezes falam assim, mas nossa, né, as pessoas falam assim, as promessas de Deus na minha vida. Isso são promessas de Deus na sua vida. Que sabe? Que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, tudo posso naquele que me fortalece. É você entender essas palavras como promessas de Deus na sua vida. E você ser fiel a elas e honrar elas no momento que acontece alguma coisa, você não titubeia porque você olha a realidade externa e acaba se esquecendo dessas palavras. Então, mesmo na realidade externa, né, acontecendo ali uma turbulência, você se mantém firme nessa palavra. Sabe, uma outra, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Então, assim, eu me acalmo porque eu sei que tem algo maior cuidando de mim.
Eu não entro em desespero. Então, toda a palavra de Deus, na verdade, ser fiel a Deus é ser otimista. É se alegrar quando as coisas estão dando errado, né? Como eu falo aqui, né? Que eu parafraseio a Bíblia, eu nunca falo exatamente como é. Hoje até que tá saindo bonitinho, mas é assim, tipo, tá vendo dando ruim? Você que dá glória, mesmo assim, você agradece, você sabe que tem algo bom acontecendo ali por trás dos panos, porque muitas vezes, muita gente, né, que passa por um processo de autoconhecimento, expansão de consciência, às vezes as coisas começam a sair do trilho total. Mas o que está acontecendo? É um processo de limpeza, a gente esquece muitas vezes, né? Então, quando você aquieta e lembra que eu sou Deus, você entende que aquela bagunça toda está acontecendo porque tem alguém ali fazendo uma limpeza. Não é você, mas eu não estou fazendo... Pois é, mas tem alguém fazendo por você. E aí, nessa limpeza toda que está sendo feita, a sujeira tem que sair para que você olhe, para que você veja, para que você mude, para que você transmute, para que você ressignifique, para que você reaja diferente, para que você mude isso. E nesse mudar essas coisas, gente, né? Você vai transformando ali, né? Coisas boas vão vindo dessa bagunça toda. Mas aí você é fiel quando você lembra disso. Quando você não se perturba diante de uma adversidade, você sabe que aquela bagunça toda é por algo bom que está acontecendo na sua vida. Você está sendo fiel a Deus. Você não está se deixando abater pelo que está acontecendo externo. Você é fiel porque você é fiel à palavra. Está dizendo na palavra que tudo posso, então tudo posso naquele que me fortalece. Nada vai ser maior do que eu, porque tudo posso naquele que me fortalece. Mesmo que a adversidade seja maior do que você. Então é isso, sabe? Ser fiel, honrar é honrar a palavra. É lembrar da palavra, se manter otimista, independente do que está acontecendo fora. E aí eu acho interessante, né? Porque a gente às vezes acaba separando, né? Uma coisa da outra, como eu falei aqui no começo, que eu uso tudo que me faz bem, que faz sentido pra mim, que entra em coerência, sabe? Quando uma coisa entra em coerência com a outra, por exemplo, se eu olhar lá no budismo, eu vou ver uma lição que se complementa com o que eu estudo de legislação, que se complementa com a Bíblia. Então, pra mim, quando tem coerência, eu coloco no meu mundo, independente de qual religião que seja. Como eu estava falando aqui, né? É se manter firme na palavra, ser fiel à palavra e não reagir ao que está acontecendo. Na minha perspectiva. E isso está muito relacionado ao que a gente fala de retração, de não reagir ao que está acontecendo. De você saber que você criou já no plano não físico algo positivo. Já reparou como é semelhante uma coisa da outra, né? A gente pega uma lição lá do cristianismo. Eu leio alguns devocionais, coisas do tipo, e também ouço muito. Agora nem tanto, não tenho ouvido tanto. Mas antes eu ouvia muito as pregações do David Leonardo. É muito legal. Que eu gosto mesmo, gente. Pra mim, o que faz sentido pra mim, o que me acalma, o que me deixa feliz, o que me ensina, sempre vai fazer sentido, independente de qual seja a religião. Então eu ouvia bastante. Eu tô explicando isso, né? Por nada, né? Me justificando. Mas tem gente que pergunta, né? Mas qual é a sua religião? O que você... Não, gente. A minha religião é me sentir bem. É o que eu falo. Então, tudo aquilo que fizer sentido pra mim e que fizer contribuir para o meu bem-estar, eu vou ouvir, independente de qual seja. É o xamã que está falando da folha, da planta, da árvore, da conexão com a natureza. Se fizer sentido para mim, eu tô lá, entendeu? Então, basicamente é isso. Então, são coisas que, apesar de parecerem muito discrepantes, muito diferentes, elas são completamente relacionadas. Eu já trouxe aqui para vocês outros ensinamentos, por exemplo, o contraste que é explicado em Gênesis, né, na Bíblia. Então, assim, tem várias coisinhas que se relacionam. Então, esse ser fiel é não deixar que a sua mente se engane pela aparência externa. É lembrar da palavra, entendeu? É lembrar da palavra. Quando você se sentir incapaz, você lembrar que você pode, não por conta só do seu corpo físico, mas por quem está por trás desse corpo físico, de quem você é em essência. Quando você sentir medo, você lembrar que nada de mal pode te acontecer, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que reconhece o poder de Deus, aquele que habita, que está conectado e que relembra do poder de Deus, sabe? A sombra do Onipotente descansará. Então, nada vai te acontecer, independente do que esteja acontecendo à sua volta. Então, é lembrar disso na hora do medo, na hora da dúvida, na hora da preocupação, é você ser fiel a essas palavras. E não só na hora, né, gente? Antes mesmo. Ser fiel a elas todos os dias. Quando você começa a se conectar com essas palavras, naturalmente você vai se acalmando antes mesmo da adversidade acontecer, das coisas acontecerem. Porque é como se você estivesse ali aprendendo com aquelas palavras. O Joel Goldsmith, por exemplo, ele usa todos os ensinamentos das palavras da Bíblia para
ensinar você a como criar a sua própria realidade. É muito legal, uma conexão, né, grande do que a gente aprende na Bíblia, do que a gente aprende na Lei da Atração. Então é muito gostoso de ler os livros dele. Já tem até aqui no canal a meditação do Joel Goldsmith para prosperidade. Eu recomendo muito que quem tem problema de prosperidade leia, ouça, na verdade. A meditação leia não, porque é áudio, né? Ouça muito, ouça todo dia, porque vai mudar muita coisa na sua vida. Se você ouvir, muita gente fala assim, não funcionou, ouvi um dia. Passou uma vida reverberando uma vibração, e num dia que ouviu outro, acha que tem que funcionar no dia seguinte. Se não funcionou, né? Porque se não resolveu num dia, porque não funcionou, né? Então, ouça, medite nessa meditação, você vai ver uma mudança na sua vida acontecer. Isso eu posso te dar 100% de certeza. Então, é praticar, sabe? Ser fiel é praticar essas palavras, é ser fiel aos ensinamentos que tem na Bíblia, que fazem sentido na sua vida, tá? E que te ajudam a se manter alegre, te ajudam a se manter firme, em fé, te ajudam a se manter em paz, mesmo quando a maré sobe, tá bom? Então, basicamente é isso. Eu espero que esse podcast tenha contribuído com a sua jornada, que esse áudio de hoje tenha feito você mudar uma chavinha. De repente é uma coisa que a gente fala, né? É 1 centímetro a mais que a gente caminha, que faz com que a gente veja algo completamente diferente do que a gente via antes. Então, de repente, esse vídeo contribuiu com isso. Se contribuiu de alguma forma, deixa o seu like, tá bom? Eu falo, conhecimento transforma. A gente muitas vezes quer que as coisas mudem, né? Mas se a gente não mudar, as coisas não mudam. E o conhecimento ajuda com que a gente mude. Então, valorize cada forma de conhecimento que chega para você, porque isso vai mudando a chavinha de dentro, quando você vai ver uma verdadeira revolução acontece fora, tá bom? Um beijo para você, a gente se vê no próximo podcast. Tchau, tchau.